Ok, olha só, a gente vai conversar agora com a advogada Silvânia Melo. Ela é mestra em Direito do Consumidor, professora de Direito do Consumidor, ex-diretora do Procon de Santarém, no Pará, e advogada consumerista. Ela vai conversar com a gente porque o Pix é uma novidade para os brasileiros. Muitos ainda nem têm o Pix. Então, ainda há pessoas que se atrapalham ao usar essa ferramenta criada pelo Banco Central e que é muito útil e que, por enquanto, não cobra nenhuma taxa. Você transfere o seu dinheiro ou recebe o dinheiro com bastante rapidez. Cadastra lá a sua chave, entrega o Pix, manda o Pix para quem quer fazer um depósito para você, ou você usa o Pix da pessoa e realiza a transação. Só que tem surgido golpe do Pix, em São Paulo, inclusive, tem quadrilhas especializadas nesse golpe do Pix, e você vai digitar o valor que você quer transferir. Isso já aconteceu comigo. Eu ia transferir R$ 74. Aí, sem querer, você aperta 74, e aí você, ali na rapidez, às vezes parou o carro ali só para fazer a transferência, aí vai que você transfere 740. E não é uma pessoa que tem uma relação muito próxima com você. Problemas como esse envolvem essa nova ferramenta. E a gente convidou a doutora Silvânia Melo para falar exatamente como é que a gente deve proceder quando esse tipo de problema acontecer. Vamos começar, doutora Silvânia, pelo envio de valor errado. Você enviou a mais. Bom dia. Bom dia, Arimatea. É sempre um prazer poder participar, falar com os consumidores de uma maneira geral, falar com os nossos alunos de direito do consumidor, compartilhar informações sobre o direito do nosso dia a dia, o direito do nosso cotidiano, que é o direito do consumidor, é sempre muito importante e acaba contribuindo na construção de um consumidor brasileiro cada vez mais cidadão. Falar sobre o Pix é o assunto do momento, né? A gente sabe que é uma modalidade nova de pagamento, é um pagamento instantâneo, e como você falou, caiu aí, né, no gosto dos consumidores, mas também, viu, Arimatea, caiu também no gosto dos golpistas. A situação que você colocou é uma situação equivocada do consumidor, que por alguma negligência ou por alguma imprudência, né, acabou transferindo um valor a maior para aquele destinatário. Essa situação, eu penso que é uma situação mais simples para o consumidor resolver. Ele entra em contato com o receptor, né, com o beneficiário desse pagamento, explica a situação e, como diz o direito, né, que a presunção sempre é da boa-fé, que a boa-fé deve primar, é o princípio que fundamenta as relações entre as pessoas. Então, espera-se que o receptor que recebeu o valor a maior, possa fazer a restituição dessa diferença. Essa é uma situação mais simples da gente resolver no dia a dia das relações de consumo. Doutora Silvânia, mas digamos que eu não tenha um contato muito próximo com esse credor e eu não consiga falar com ele, ou ele, eu faço depois esse estorno da diferença, e ele não faz o estorno, o consumidor, ele pode acionar o banco, ele pode procurar o Procon, de que forma ele deve proceder se ele não estiver conseguindo reaver esse dinheiro a mais? Perfeitamente, Arimatea, a sua pergunta é muito oportuna e muito pertinente. O consumidor, depois de esgotar todas as possibilidades de tentar resolver diretamente com esse credor, que está, de alguma forma, se apossando indevidamente desse valor a mais, ele tem, sim, mecanismos de defesa e de proteção. Como você falou, ele procura, primeiramente, o banco, que é a instituição financeira responsável para garantir ao consumidor essa restituição, coloca o banco a par de todas as situações, de toda a situação de uma maneira geral. E isso é importante para chamar a atenção do consumidor para a questão do consumidor se munir com provas, né? E aí o consumidor, com certeza, tem mensagens, tira um print da mensagem, da conversa que teve com esse credor, da publicidade que foi feita, se for o caso de uma compra, né? Então, ele tem a prova de que o produto ou o serviço tinha um valor a menor do que foi transferido, que foi uma situação mesmo
de um equívoco momentâneo do consumidor, de uma falta de atenção naquele momento, e o banco entra em ação para tentar garantir para esse consumidor, viu, Arimatea, a restituição desse valor. E olha, isso é muito importante, porque ainda ontem, no dia 28, na terça-feira, né, o Banco Central publicou nova resolução, trazendo cada vez mais medidas adicionais de segurança para o consumidor. E uma dessas medidas, inclusive, Arimatea, é essa, é de obrigar o banco a contatar o credor para fazer a restituição desse valor. Ou melhor, o banco restitui para o consumidor e depois o banco que se entenda, né, numa linguagem mais simples, mais popular, com esse credor que recebeu a maior. O Banco Central, com essas novas medidas, e tem medida nova que vão entrar também logo agora, no mês de novembro, quando o Pix vai completar 1 ano de aniversário, né? Já tem medida, já tem resolução nova garantindo mais e mais medidas adicionais de segurança. E dentre essas medidas está justamente essa, colocando o banco nesse cenário de responsabilização mais direta para com o consumidor, que de alguma forma sofreu algum tipo de prejuízo. Isso, hoje, era uma questão que era facultativa para os bancos. Então, essa inovação, essa atualização por parte do Banco Central e o consumidor, né, Arimatea, a gente sabe que nós estamos sempre em busca de ampliação de direitos do consumidor, né? E tem um espaço aí cada vez sempre muito grande para se ampliar direitos para o consumidor brasileiro. Então, o consumidor pode ficar tranquilo que agora tem responsabilização também para a instituição financeira que não se esforçar para garantir ao consumidor a restituição de qualquer valor, seja por um equívoco por parte do consumidor, por um ato culposo por parte do consumidor, ou por questões de fraude mesmo, que a gente aí ouve todos os dias e todas as horas, golpes na praça tentando lesar o consumidor brasileiro. Arimatea. Olha, eu estou conversando com a advogada Silvânia Mello. A doutora Silvânia está relatando aqui que houve mudança. Então, o banco, quando você passa um valor a mais por distração, por uma negligência, ele deve estornar esse valor para você assim que você comunica, e aí ele vai reaver esse valor lá do credor da pessoa. Isso também vale para a conta errada, né? Quando você passa para uma outra conta que não era aquela que você queria, ou para a conta que você queria, mais um valor a mais. Doutora Silvânia, uma última pergunta. A senhora nós estamos conversando com a doutora Silvânia Mello, ela está ao vivo de Santarém, no Pará. A senhora foi diretora do PROCON aí de Santarém, no Pará. O PROCON, ele tem um alto grau, estou falando do PROCON de uma maneira geral, né, no Brasil, essa ferramenta de proteção de defesa do consumidor. Ela tem um alto grau de resolução de conflitos que beneficia o consumidor? Tem, Arimatea. Com certeza tem. Eu sou daquelas que acreditam na construção diária de um consumidor brasileiro cada vez mais protagonista, né, do seu papel na relação de consumo. Os números dos PROCONs do Brasil inteiro, né, não deixam de demonstrar, de refletir isso. É claro que há um espaço sempre muito maior, é claro que o consumidor brasileiro poderia reclamar muito mais, viu, Arimatea? Porque nós estamos aí numa luta diária, viu, meu amigo? Nós que somos agentes da defesa do consumidor, de combater a cultura do deixa para lá, viu, Arimatea? Essa cultura está muito arraigada ainda na nossa sociedade. Ah, o consumidor pensa, eu não vou reclamar porque não vale a pena, eu não vou reclamar porque eu vou gastar tempo, eu vou gastar dinheiro, eu vou precisar faltar no meu local de trabalho, perder um dia de trabalho para reclamar. E aí, os fornecedores levianos e abusivos se aproveitam disso, né? Dessa desmotivação por parte do consumidor de reclamar. Mas os PROCONs estão aí no dia a dia, de portas abertas, os PROCONs estão cheios de consumidores diariamente lutando em busca dos seus direitos. O próprio poder público, viu, Arimatea? É importante a gente colocar isso, que o brasileiro tem toda uma sistematização bem definida no Brasil
organizando a Política Nacional de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor brasileiro, onde quer que ele esteja, desde aquela capital mais desenvolvida, aquela cidade mínima, pequena do interior brasileiro, tem instrumentos, ainda que seja um defensor público, ainda que seja um delegado de polícia naquela localidade, naquela delegacia, naquele município, tem como se fazer algo a favor do consumidor. Então, os PROCONs, todos os dias, nos demonstram que o consumidor brasileiro está cada vez mais em busca de estabelecer uma relação transparente e harmônica entre consumidor e fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor, só para concluir, Arimatea, completa agora, né, acabou de completar agora, dia 11 de setembro, né, 30 anos, olha só. Então, isso é importante para o consumidor que está nos ouvindo entender que há 30 anos tem uma geração toda aí que já nasceu sob a defesa do consumidor no Brasil, já estabelecida. Então, a gente tem muito o que comemorar. Há estudiosos da defesa do consumidor, Arimatea, que dizem que não existe no direito brasileiro um ato normativo, que é o CDC, que mais tenha transformado a sociedade brasileira que causada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma lei que realmente pegou. Poderia pegar mais, pode pegar mais, vai pegar mais, mas nós estamos aqui justamente fazendo isso nesse momento. Programas como o seu fazem com que essa lei pegue cada vez mais no dia a dia do consumidor brasileiro, amigo. Muito bem, olha só, eu já ia me despedir aqui da doutora Silvânia, mas tem um ouvinte nosso, é o Andrade, ele é morador aqui da Zona Norte de Teresina, do bairro Matadouro, e ele mandou um áudio pra gente, doutora Silvânia. A dúvida dele é sobre cheque sem fundo, tá? É um áudio curto, vamos ouvi-lo? Vamos sim. Bom dia, doutora, bom dia, Ari, ouvintes e telespectadores da TV, Rádio Jornal Meu Norte. Bom, doutora, ultimamente eu tenho visto que tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica têm incentivado o estelionato. Eu tenho inúmeros cheques aqui que bateram lá 2 vezes e voltaram. E o banco voltou, né, a esses correntistas suas contas normalmente. E a gente vê com tristeza, né? Porque é como se o próprio Banco do Brasil e Caixa Econômica, são 2 bancos grandes e públicos, têm incentivado o estelionato aqui na cidade de Teresina. Ari, eu tenho cheques aqui, não é brincadeira não. Muito cheque sem fundo. E, infelizmente, o banco não tem cumprido com seu papel, que é manter essas pessoas com as suas contas encerradas, até regularizar o pagamento de quem eles passaram cheque. É uma situação curiosa, né? Ele pede punição dos bancos para aqueles correntistas que emitem cheques sem fundos. As instituições financeiras, as instituições bancárias, doutora Silvânia Mello, elas têm como, por si mesmas, punirem diretamente seus clientes por emitir cheque sem fundo? Tem sim, Ari. Quando você emite um cheque e o credor desse cheque procura a instituição financeira e se depara com a falta de provisão de fundos, né, de dinheiro na conta daquele devedor, nasce nesse momento obrigações tanto para o banco, para o devedor em si, e nasce automaticamente direitos para o Andrade, que acabou de mandar para a gente esse áudio, Andrade. Então, assim, amigo, olha, o banco, o que deve fazer o banco para com o devedor do cheque? Em primeiro lugar, ele vai restringir, viu, Andrade? Ele não vai, amigo, automaticamente cancelar a conta desse emitente, desse correntista, até porque não pode cancelar o contrato, porque esse correntista, a partir de agora, com esse cheque devolvido, ele tem obrigações também para com o banco, né? Há uma taxa lá que o correntista paga quando ele emite um cheque sem provisão de fundos. E aí acontece várias outras sanções administrativas do banco para com o seu correntista, que é o devedor do Andrade. Agora, para o Andrade, nasce que é um credor que está no momento insatisfeito porque não houve a satisfação do débito por parte do devedor. Andrade, é muito simples, amigo. Você exige que o banco carimbe na sua folha de cheque, na sua cártula de cheque,
o código da falta de provisão de fundos. E você, meu amigo, procure qualquer juizado cível da sua cidade, se for um contrato cível. Se for uma relação de consumo, você pode, inclusive, procurar até o próprio PROCON da sua cidade, né? Se nada disso resolver, ainda cabe a você, Andrade, acionar o judiciário. E fique atento, amigo, a prescrição de todo e qualquer cheque é de 6 meses a contar do fim do prazo de apresentação do seu cheque. Então, se o seu cheque é daí, da praça da sua cidade, da onde você está, você conta 7 meses a partir da data da emissão do cheque. Nesses 7 meses estão os primeiros 30 dias, que é o prazo que você teria para ir ao banco para receber esse valor, e aí você conta mais. Findo esses 30 dias da data da emissão do cheque, você adiciona mais 6 meses. É o prazo que você tem para executar esse cheque, viu, Andrade? Então, procure o judiciário da sua cidade, procure um advogado da sua confiança para cobrar esse cheque. É simples, amigo. A ação de execução de um cheque é uma ação célere, é uma ação rápida. E se o devedor tiver algum patrimônio, vai ser muito rápido que você vai conseguir, se não o dinheiro do cheque, mas pelo menos uma negociação, uma primeira audiência, para que o devedor possa se manifestar dizendo como pode pagar aquele valor ali que está prescrito no seu cheque, amigo. Então, tem saída, sim, para você, Andrade. Procure os seus direitos que você vai conseguir receber esse crédito, amigo. Doutora Silvânia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. Bom trabalho para vocês todos aí, nossos queridos ouvintes e telespectadores no estado do Pará. Um abraço. Ari, muito obrigada pela oportunidade. Estarei aqui sempre à disposição para a gente contribuir na formação do cidadão brasileiro. E eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço, um carinho especial para os nossos alunos da UniNassau e da UNAMA, aqui de Santarém, amigo.